Uma mulher, se ela quisesse, ela fazia o homem voar alto. O problema é que tem muita mulher fazendo com que o homem se enterre vivo. Fim de casamento sempre é uma consequência de más escolhas, de ambos. Sim. Né? Eu não vou mentir pra você que eu sou muito tendencioso pelas mulheres, sabe? Sou muito tendencioso pelas mulheres. São 18 anos lidando com casais, né? E nesses 18 anos lidando com casais, de 10 casamentos que eu vejo em crise, 8 casamentos, a causa é o marido. É o marido, tá? A causa, normalmente, tô falando da minha experiência, né? Então eu, de uma maneira muito clara, as pessoas falam assim, você bate muito nos maridos, eu acho que você poderia bater menos nos maridos. Eu digo, não, eu não acho que eu devo bater menos nos maridos, não. Eu acho que eu devo continuar batendo nos maridos e também exorto as esposas na medida do possível. Sim. Mas eu acredito muito nessa coisa, sabe? Que você tem a esposa que você merece, sabe? Todo marido tem a mulher que merece. Você tá reclamando demais, sabe? Dela. Cara, é aquela coisa. Se eu sou um homem muito orgulhoso, se eu sou um homem muito individualista, que penso muito em mim, isso é típico, né? Eu tenho direito, né? Eu tenho direito, tem nome. Casou, não tem mais direito. Casou, você não tá mais sozinho. Casou, são os dois, somos nós. Agora o direito é mútuo. Agora o que eu faço, eu pergunto a ela. O que ela faz, ela pergunta a mim. Nós caminhamos juntos. Nós queremos caminhar juntos até o último dia da nossa vida. É para sempre. Não existe outra opção. Então nós somos um só, não tem lugar pra... mas isso é uma prisão. Cara, uma prisão tão gostosa. A prisão tão boa. A prisão tão boa quando você constrói algo que faz sentido, que você constrói a segurança que você tem. Não tem dádiva maior para um homem do que uma mulher segura em casa. Uma mulher segura em casa é um presente de Deus. Só que o homem às vezes age com tanta tolice que o que ele faz é o contrário. Ele provoca cada vez mais insegurança na mulher. Então, meu amigo, você ter uma mulher em casa insegura é uma praga, é uma loucura, é um inferno. Quais atitudes você me diz assim do homem que gera essa insegurança na mulher? Que gera insegurança? Insegurança, que deixa essa mulher insegura. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Eu trabalho a semana toda. Qual o problema de eu estar no bar com os amigos? Qual o problema de eu ir pra festa com os amigos? Qual o problema de eu chegar mais tarde? Qual o problema de eu ir por racha e depois ir encher a cara? Qual o problema? Sempre, tudo que você fizer que for necessário, qual o problema, fique certo. Tem um problema. Não faz. Não faz. Porque o ponto não é você ir na sexta-feira com os amigos para a mesa de bar, não. O ponto é, isso não pode se tornar algo rotineiro. Eu trabalho a semana toda em função disso. Sabe? Tem homem que fica se coçando. O cara acorda de manhã cedo pensando, sextou, né? Já tá naquela loucura, da 1 da tarde, já tá ligando pros amigos e tal. Amigo, e a tua mulher, cara? Tua mulher tá a semana todinha trabalhando também, tua mulher também tem a mesma rotina difícil para na sexta-feira ela chegar e ter que ficar esperando o marido chegar em casa. E o marido chegar em casa ainda por cima, pura cachaça. Poxa, cara. Aí não quer que a esposa reclame? Amigo, não dá, cara. A gente não pode ter tudo. Nós não podemos ter tudo. Agora, se a sua esposa não se incomoda com isso, se a sua esposa, para ela tá tudo bem você chegar melado em casa, falando besteira, sendo palhaço na frente de todo mundo, se a sua esposa não se incomoda com isso, amigo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas se a sua esposa se incomoda, ela é carne da sua carne. Se ela é carne da sua carne, se o que eu tô fazendo tá incomodando o outro, por que eu continuo fazendo? Amar é isso, cara. Amar é sacrificar. Existe uma diferença entre amar e gostar. É possível eu amar alguém e gostar? É possível eu gostar de alguém e não amar? É possível eu amar e não gostar? Tô te perguntando. É possível eu te amar e não gostar de você? Aparentemente não. Claro que é possível. Jesus diz, amai-vos os vossos inimigos, certo? Por decisão. Eu amo esse cara, mas eu não gosto dele. Eu ajudo esse cara, colaboro para que ele tenha sucesso, mas eu não gosto dele. Porque gostar tem a ver comigo. Quando eu digo assim, eu gosto muito do Dudu, não é do Dudu que eu gosto do que o Dudu me causa. Por isso que casamento tem horas que eu gosto e tem horas que eu não gosto.
Que tá te causando. Certo? Porque gostar tem a ver comigo. Gostar sou eu. Amar tem a ver com o outro. Por que amar tem a ver com o outro? Amar é... Eu adoro a mesa da sexta-feira. Mas a minha... Amar é... Eu adoro a mesa da sexta-feira. Mas a minha esposa tem horror a isso. Ato de amor. Eu sacrifico o que eu gosto para fazer com que ela goste de mim. Porque quando eu faço isso, ela não gosta. Quando eu abro mão, ela gosta. E assim a gente constrói o nosso amor. Eu abro mão das coisas que eu não gosto. Eu abro mão das coisas que eu gosto e que incomodam o meu cônjuge. Isso é amor. Amar é sacrifício que o mundo já viu, se deu. Olha, a maior prova de amor que o mundo já viu se deu por um sacrifício. É verdade. Jesus, né? Foi a maior prova de amor. Ela morreu na cruz para fazer antes de Jesus Cristo. Deus não gostava da gente. Por quê? Porque antes dele, o homem estava agarrado no pecado. Então Deus não gostava da gente. Quando ele manda Jesus Cristo, ele manda para quê? Ele manda Jesus para que Jesus habitasse no nosso meio, para que ele morresse, para que ele levasse sobre ele os nossos pecados. E todo aquele que o aceitasse como seu Salvador buscasse uma mudança de vida e se desatasse do pecado. E assim Deus passaria a gostar de mim diferente. Tá entendendo? Por quê? Porque amar é sacrifício. Gostar tem a ver comigo, amar tem a ver com o outro. Plantou um negócio aqui, né, Lucão? Mas uma dúvida aqui, cara. Você já trabalhava na esfera física, vamos dizer assim, com pessoas ajudando no relacionamento na igreja, você e sua esposa. De repente você tá na internet fazendo esses vídeos que viralizam. Por mais que hoje você falou que você não fica ali no seu Instagram, talvez você recebe um feedback do que as pessoas pedem de ajuda, do que elas comentam de dor. Talvez você já leu algumas coisas de alguns problemas que elas passam, que elas reclamam. As principais dores que você vê pela internet, ali dos casais, o que desabafam com você, é semelhante do que você vê na igreja? Os problemas eles sempre se repetem assim? São sempre os mesmos, cara. São os mesmos problemas. São, como eu já falei, homens fazendo com que suas esposas sejam cada vez mais inseguras, né? Mulheres fazendo com que seus maridos sejam cada vez menos homens, né? Isso é bom. Porque o grande detalhe é o seguinte: eu falo muito, você já notou que eu falo muito de Bíblia, né? Bíblia eu não uso como livro religioso, tá? Para mim, Bíblia é um livro de vida. É vida. A Bíblia me dá uma receita sobre casamento. A receita perfeita sobre casamento. Tá lá o que é que Paulo fala no livro aos Efésios. Ele diz o seguinte: esposas, sejam submissas a vossos maridos. Aí quando você faz a leitura desse versículo, todo mundo dá um pulo, né? Mulher ser submissa nos dias de hoje e tal. Deus, em nenhum momento Paulo está dizendo para que essa esposa seja capaz, seja humilhada. Em nenhum momento ele está dizendo isso. Sim. Ele está dizendo, seja submissa, caminhe sob a mesma missão desse homem, caminhe junto dele, caminhe a mesma passada, caminhe na mesma direção. O que é que está acontecendo? Um busca sucesso profissional para um lado, a outra busca sucesso profissional para o outro. Eu tenho o meu dinheiro, você tem o seu dinheiro, os dois começam a dar passadas completamente opostas e quem caminha em direção oposta não vai chegar nunca em destino comum. Sim. Quem é casado quer chegar num destino comum. Então essa mulher aqui, ela não se submete a esse homem, ela não ouve esse homem, ela não, vamos dizer assim, quando ele fala seja submissa, tem uma legenda. Qual é a legenda? É respeite seu marido. Por que essa legenda é tão importante? Porque o homem, muito além de sexo, muito além de presentes, muito além de palavras, o que o homem mais necessita é se sentir respeitado por sua esposa. É a coisa que ele mais precisa. Uma mulher que é inteligente, sendo intencional, ela olha para aquele homem que está desempregado, por exemplo, em vez de chegar para ele e falar, você não trabalha, você é um vagabundo, você isso, aquilo, que é o que acontece, é chegar para ele e falar, meu amor, eu tenho tanto orgulho de você, porque eu sei quem você é. Você está desempregado agora, mas eu sei que você vai crescer, eu sei que você vai alcançar grandes coisas, porque eu conheço o marido que eu tenho. A mulher sabe, ela empodera o homem que ela tem dentro de casa. E o homem é um eterno menino, cara. Homens são meninos. Então
já tô tranquilo. Homens são meninos. Homens são meninos. Homens, uma palavra vinda da boca da esposa de admiração. Meu amigo, esse homem voa. Uma mulher, se ela quisesse, ela fazia o homem voar alto. O problema é que tem muita mulher fazendo com que o homem se enterre vivo. Esse é que é o problema. E aí o que acontece? Eu nunca vi até hoje, e aí não me entendam mal, por favor. E não estou justificando o ato com relação a isso. Sim. Mas eu nunca vi até hoje um homem agredir uma mulher que não tenha peitado esse homem. Até hoje eu nunca vi um homem agredir uma mulher que a mulher não tenha colocado o dedo na cara, que a mulher não tenha afrontado, que a mulher não tenha confrontado. Por quê? Porque para o homem, essa é uma agressão, é a pior das agressões. A falta de respeito. A falta de respeito. O homem, ele espera ser respeitado dentro de casa. As guerras fora de casa já são muitas para ele chegar em casa e enfrentar outras. Esse é o detalhe. E muitas vezes o cara passa o dia todo fora de casa guerreando, chega em casa e encontra outra para enfrentar. Outra guerreira. Né? E aí é aquela que ele espera que esteja ali junto, né? Que esteja dando apoio, que seja o ombro. Não, tá com o dedo à fronte, tá com o tom de voz lá em cima. E eu não, entenda, não estou justificando o ato. Eu acho que nada justifica a agressão, de forma alguma. O que eu estou dizendo é que, biblicamente falando, quando Paulo vem dizer respeite seu marido, é porque quanto mais você respeita o homem que você tem em casa, mais masculinizado esse homem se tornará. Quanto menos respeitado esse homem for em casa, mais passivo, mais frouxo, mais zero à esquerda esse homem será. Existe uma expressão típica de muitos homens. Qual é? Tá bom, tá certo? Tá bom. Uma expressão típica, tá? O que é que ele faz? O que é que ele tá fazendo quando ele faz isso? Ele tá colocando para baixo do tapete porque ele não quer discutir. Não quero discutir, não quero brigar. Tá bom, tá certo, tá bom, tá bom. Só que a conta vai chegar, cara. Não adianta, a conta vai chegar. Qual é a grande queixa do homem? Falta de sexo, certo? Sim. Se eu pegar 10 homens aqui, 10 homens vão falar o seguinte: ah, não, eu queria ter mais sexo. Minha mulher não. Eu não aguento, cara. Às vezes eu pego maridos que falam assim: não, eu não me sinto amado. Eu digo: por quê? Não, porque toda vez que procura sou eu. Aí eu digo: você não entendeu que a regra é essa? Trabalha a tua autoestima, procura um bom psiquiatra, um psicólogo e acaba com essa frescura de que ah, não, eu tenho que ser procurado, a minha mulher tem que me procurar para que eu me sinta homem. Larga de frescura, amigo. Homem você já tem sua mulher que casou com você, então larga de besteira. Larga de besteira. Tá afim, meu amigo, chega junto da mulher e faz o que você tem. Agora ficar esperando. Ah, meu amor, estou lhe desejando hoje, vem aí, você vai se sentir. Não, para com isso. É largar de besteira com relação a isso. Mas aí o homem diz o seguinte: não, a mulher ela não precisa desejar para ceder. Afinal de contas, uma esposa, essa é uma prova de amor também. Sim. E eu concordo plenamente. Plenamente. Agora eu faço a outra pergunta. Como é que a mulher se sente amada? A mulher não se sente amada quando ela é procurada por sexo, não. A mulher se sente amada quando ela procura o marido para conversar e para falar, e o cara para ouvir. E o cara conversa, e o cara dá ouvido. Ah, mas eu não tô afim. Ei, querido, ela também, muitas vezes ela não tá afim e ela faz. Agora você, porque você nunca tá afim, você se dá o direito de não querer fazer? Não, amigo, e lhe digo mais. A atenção que você dá na hora que uma mulher tá querendo conversar com você, a atenção não é só dar ouvidos, não. É encontro de olhares, porque a mulher necessita olho no olho. Então, se eu exijo que ela se deite comigo nas horas que eu estou com desejo, aceite a exigência dela de conversar quando ela deseja também. Sim. Tá? Então, assim, são essas situações. É a história do eu. Do eu, sempre o eu. É o meu prazer, vem sempre em primeiro lugar. Os meus direitos vêm sempre em primeiro lugar. Não existe eu. Luizão, vê se eu entendi certo ou errado o jogo da coisa. Assim, essa analogia. Eu conversei com a Aline hoje sobre isso no carro, assim. Eu falei pra ela, é muito louco quando o homem, ele... Se eu falar uma coisa, vai falar, fale por você, que não todos são assim. É muito louco. Não, mas
A maioria dos homens, isso aí, se você discordar, não tem. Luizão, você vai ter que me argumentar muito bem com isso. A maioria dos homens, eles têm, na hora da conquista, que não conhece a mulher, ele vai dar toda a atenção do mundo, esperando o sexo ali, ele vai fazer de tudo, e presente, flores e atenção. O cara mais legal do universo. Aí depois que o cara casa, ele acha que assim, é só ele chegar, quero sexo, 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 sexo. Acho que porque eu não penso que seja dessa maneira também. O cara, ele para de entregar toda aquela atenção, que é basicamente o que você estava falando, ele para de entregar toda aquela atenção pra mulher, do ouvido, do procurar às vezes pra uma conversa, pra uma companhia, pra algo, só procura quando quer o sexo e fica puto que a mulher não quer ceder naquele momento, quando o cara só procura pro sexo. Aí você fala, caralho, mas também você também parou de entregar o que você entregava no começo, quando ela te dava o sexo. Aí agora você fala que ela que mudou. Tá ligado? Não, cara, o ponto, eu vou até além disso. Aí o cara não tem em casa e vem com a desculpa de dizer que vai procurar fora. Né? Aí dentro de casa, ele não sabe dizer uma palavra, vamos dizer, ele não sabe ser romântico, ele não sabe agradar, ele não sabe surpreender. Nada. Mas na hora que ele vai, no caso, procurar fora de casa, aí ele é um galante, ele é um amor, ele é querido, ele é carinhoso. Isso é o que eu acho mais interessante, sabe? A mulher da vida dele, aquela que foi talvez o amor da juventude, a mãe dos filhos dele, aquela que vai estar com ele quando ele não estiver mais conseguindo subir escada, tá certo? Tá? Essa daí ele não tá alimentando. Mas tá alimentando a outra na rua. Que ele não sabe, mas no dia que ele deixar a mulher dele e ele for atrás da outra na rua, que ele casar com a outra na rua, vai ser a mesma coisa, querido. Vai ser a mesma situação, só que com uma grande diferença. Ele deixou a mulher que ele conhece desde sempre, com caráter comprovado. E ele vai se casar com uma mau caráter.